Os pracinhas avançam pela lama de Coléquio, fuzis enferrujados nos ombros, quando avistam o grupo de veteranos alemães saindo de um celeiro destruído com as mãos levantadas. Um sargento grisalho, com cicatrizes de Monte Cassino no rosto, para de repente e encara o tenente brasileiro, olhos arregalados como se visse fantasmas do Volturno. O ar frio carrega cheiro de pólvora velha e terra revirada, enquanto os alemães murmuram, brasileiros, de Teufel der Berge, lembrando o dia em que esses soldados os forçaram a recuar pelas encostas de Monte Castelo, sob fogo cerrado de madrugada. O tenente percebe o tremor nas mãos do alemão, que segura uma foto amassada de família e pergunta em broken italiano: por que ainda carregam isso? Ele não sabe que esse instante vai assombrá-los por décadas, mudando relatos em diários escondidos na Baviera. Se inscreva agora, comente sua cidade e país e assista até o final para descobrir o segredo que veteranos confessaram só nos anos 80. O tenente Cobra empurra a porta de madeira apodrecida do celeiro abandonado de Coléquio e o sargento alemão Klaus entra atrás, pisando devagar como se o chão pudesse explodir. 28 de abril de 1945, meio-dia, a lama seca nas botas furadas dos dois lados, enquanto o Vale do Taro ainda ressoa com eco distante de artilharia. Os pracinhas ocupam a sala com mapas rasgados, espalhados sobre uma mesa de pinho, enquanto os alemães ficam na entrada, ombros curvados, sem saber se aguardam ordem ou tiro. Cobra puxa uma cadeira para Klaus com naturalidade, como se recebesse vizinho em Botafogo, e o alemão senta com rigidez de quem não conhece esse gesto vindo de inimigo. O silêncio pesa mais do que os fuzis pendurados na parede. Ninguém esperava que esse encontro durasse mais de 5 minutos, mas Klaus ainda vai falar sobre ele 40 anos depois. Um pracinha de Salvador, apelidado Baiano, abre uma lata de carne enlatada americana e divide sem cerimônia com o soldado alemão mais jovem, que aceita com mão trêmula e dentes cerrados de vergonha. Baiano conta que sua mãe mandou farinha de mandioca escondida no forro da mochila e o jovem alemão ri pela primeira vez em semanas, sem entender uma palavra. Cobra observa esse instante e anota no caderno. Eles também têm fome, também têm medo, também têm mãe. O sargento Klaus vê a anotação de longe e desvia o olhar, como se a frase tocasse em algo que ele não quer admitir ainda. 23 pracinhas e 15 alemães dividem o mesmo teto por 1 hora e nenhum disparo é trocado. Klaus acha que é só uma pausa na guerra, mas Cobra percebe que é outra coisa. Klaus saca da mochila um diário encadernado em couro escuro e abre numa página marcada com barbante vermelho, mostrando um croquis de batalha desenhado à mão com data de 21 de fevereiro. O croquis mostra a posição da primeira companhia alemã, sendo flanqueada por pracinhas vindos do mato, de madrugada, em silêncio absoluto antes do disparo. Klaus aponta para o desenho e diz em alemão que seus homens ouviram cochicho em português antes de ver qualquer movimento, como se a floresta falasse. Cobra reconhece a manobra, explica que o sargento Araújo ensaiou aquela aproximação por 3 noites seguidas na base de porreta Terme, com lanterna apagada e passos medidos. Klaus franze a testa, assimila a informação devagar e escreve algo na margem do diário com letra pequena e urgente. Ele não diz o que escreve, mas o lápis não para por 2 minutos inteiros. Baiano puxa um mapa diferente, marcado com cruzes azuis indicando pontos de abastecimento brasileiro, e explica que a FEB avançou 52 quilômetros em 8 dias pelo Vale do Taro, enquanto divisões americanas aguardavam reforços na planície do Pó. Klaus passa o dedo pelas cruzes devagar, contando em voz baixa, e para no ponto de Fornovo de Taro, onde 450 soldados da 148 Divisão Alemã depuseram armas para 230 pracinhas em 28 de abril. O jovem alemão ao lado de Klaus morde o lábio e olha para o chão, porque estava naquele grupo e nunca entendeu por que os brasileiros não avançaram sobre os rendidos com brutalidade. Cobra explica que a ordem do general Mascarenhas era clara. Prisioneiro que levanta as mãos recebe água antes de correntes. Klaus fecha os olhos por 3 segundos, como quem engole algo amargo e necessário ao mesmo tempo. Ele acha que entendeu tudo, mas falta a parte que ninguém registrou em nenhum relatório oficial.
O sol some atrás das montanhas às 17 horas e Cobra acende um fogareiro improvisado com lascas de porta derrubada, esquentando água para café ralo que serve em latas amassadas. Klaus envolve as mãos na lata quente e fala sobre Hamburgo, sobre a padaria do pai destruída em 43, sobre uma irmã que não sabe se ainda está viva. Cobra conta sobre o mangue no rio, sobre o pai pescador, sobre a carta da mãe que chegou com 3 meses de atraso na base italiana, dizendo apenas, volte inteiro. Os dois homens falam línguas diferentes, usam gestos, desenhos, nomes de cidade riscados na poeira do chão, construindo entendimento palavra por palavra, como se tivessem toda a noite pela frente. Baiano adormece sentado com a espingarda no colo, e ninguém o acorda. A guerra ainda existe lá fora, mas não naquele cômodo, não naquele instante. Klaus pergunta sobre o apelido Cobras Fumantes, e Cobra sorri. Explica que veio de um discurso do presidente Vargas que disse ser mais fácil Cobra fumar do que Brasil entrar na guerra. E então o Brasil entrou e a Cobra fumou de verdade. O alemão balança a cabeça com algo entre admiração e incredulidade, como quem descobre que o inimigo tinha senso de humor desde o início. Cobra mostra uma foto do batalhão posando com uma cobra pintada no capacete, todos sorrindo com dentes brancos sob frio de 5 graus negativos. Klaus estuda cada rosto na foto por tempo longo demais para ser só curiosidade e aponta para um pracinha no canto, perguntando quem é. Cobra responde que é o Sargento Lima, que morreu em Montese em março, 3 semanas antes do fim. Klaus baixa a foto devagar e não diz nada por um tempo. Algo muda no ar entre eles nesse silêncio, mas nenhum dos dois consegue nomear ainda. Às 20 horas, um oficial americano bate na porta com 2 soldados armados, vindo recolher os prisioneiros alemães para campo de detenção em Módena. Klaus se levanta, ajusta o casaco com dignidade mecânica de quem fez isso 1000 vezes e olha para a Cobra pela última vez antes de sair. Estende a mão e Cobra aperta com firmeza. O jovem alemão ao fundo imita o gesto com Baiano, que acorda sobressaltado e ri antes de entender o que acontece. Os alemães saem em fila sob escolta americana. 15 desse celeiro, passando por um ponto de triagem em Parma na madrugada, reunindo-se a outros grupos rendidos no Vale do Taro e chegando a Módena ao amanhecer de 30 de abril, somando 42 homens. Klaus para um segundo no batente da porta sem se virar, diz algo em alemão baixo que Cobra não entende naquele momento. Um pracinha de Fortaleza, apelidado Cearense, que aprendeu fragmentos de alemão numa missão de inteligência em Montese, traduz depois no acampamento. Ele disse que vai lembrar disso até morrer. Cobra fecha o caderno com as anotações, achando que é figura de linguagem de soldado cansado. Ele não imagina que Klaus vai cumprir essa promessa à risca. Por 42 Klaus chega ao campo de detenção de Módena, com 42 prisioneiros reunidos de diferentes pontos de rendição no Vale do Taro. E o primeiro gesto do oficial brasileiro de plantão é distribuir cobertores antes de registrar nomes. 30 de abril de 1945, 6 da manhã, névoa cobrindo a planície como lençol úmido sobre ferido. Klaus observa o pracinha de plantão, um cabo de Curitiba chamado Pereira, anotar cada nome com caligrafia caprichada como se cada homem merecesse ser lembrado com precisão. Os americanos no campo vizinho usam números, os brasileiros usam nomes completos, patente e cidade de origem na Alemanha. Klaus pergunta por quê, e Pereira responde sem levantar os olhos do papel. Porque se você morrer longe de casa, alguém precisa saber onde você estava. O alemão não responde, mas a mão para de tremer pela primeira vez em semanas. O campo brasileiro em Módena abriga 280 prisioneiros em galpões de fazenda requisitados, com palha nova no chão e médico de plantão 24 horas. Klaus percorre o espaço com olhos calculistas de oficial, contando saídas, avaliando a estrutura, esperando o pior como ensinaram nos quartéis de Munique. Nada do que vê corresponde ao manual. Um pracinha passa distribuindo pão com manteiga às 7 da manhã e outro carrega balde de café com leite que cheira a canela, fazendo fila de alemães esticarem o pescoço como crianças em refeitório de escola. Klaus aceita a caneca com desconfiança, bebe devagar,
e o calor desce pelo peito gelado como lembrança de domingo em família antes da guerra. O jovem soldado ao seu lado chora sem barulho, cobrindo o rosto com a manga do casaco. Klaus finge não ver, porque entende que o choro é de algo que não tem nome em alemão. Pereira organiza os prisioneiros em grupos de trabalho voluntário para a reconstrução de pontes destruídas no vale, oferecendo ração dupla como compensação, sem obrigação. 22 alemães se apresentam no primeiro dia, incluindo Klaus, que escolhe trabalho pesado de carregar pedras, não por fome, mas por necessidade de movimento, depois de semanas paralisado em trincheiras. Os pracinhas trabalham lado a lado com os prisioneiros. Ninguém vigiando com fuzil em riste, apenas um cabo supervisionando o projeto técnico com planta desenhada em papel pardo. Klaus nota que os brasileiros cantam enquanto trabalham, músicas que não reconhece, com ritmo que torna o peso das pedras mais suportável sem explicação lógica. Um engenheiro pracinha de Porto Alegre explica o cálculo da ponte em italiano misturado com gestos, e Klaus, que estudou engenharia civil por 2 anos antes da convocação, completa o raciocínio em alemão, e os dois se entendem sobre números sem precisar de tradutor. O cearense, que circula pelo campo servindo como intérprete informal, ri ao ver os dois desenhando vigas no chão de terra. A ponte fica pronta em 3 dias, 2 antes do previsto. 7 de maio, uma semana depois da chegada ao campo, um envelope amassado com carimbo do Serviço Postal Aliado chega endereçado a Klaus Werner, sargento, Campo Brasileiro, Setor 4. Pereira entrega pessoalmente, coisa que Klaus não esperava porque no campo americano, correspondência levava meses e às vezes nunca chegava. A carta é da irmã em Hamburgo, escrita em novembro de 44, dizendo que a padaria do pai foi reconstruída com tijolos de escombros e que ela está bem. Klaus lê 3 vezes no mesmo lugar, de pé, sem se mover, enquanto o sol da tarde aquece a nuca. Pereira oferece uma cadeira e um copo d'água sem dizer nada, como se soubesse que esse momento precisa de silêncio e não de palavras. Klaus dobra a carta com cuidado milimétrico, guarda no bolso do peito e volta ao trabalho sem explicação. Pereira anota no diário de campo: prisioneiro recebeu correspondência, reação controlada, aparente alívio. Não sabe que Klaus vai carregar essa carta dobrada da mesma forma pelo resto da vida. 8 de maio de 1945, a rendição alemã é anunciada às 3 da tarde no campo de Módena. Os prisioneiros recebem a notícia em silêncio, sem comemoração nem choro, apenas o peso coletivo de algo que finalmente termina depois de anos demais. Os pracinhas abrem 2 caixas de vinho tinto italiano e convidam os prisioneiros para brindar junto, sem hierarquia, sem discurso, sem fotografia oficial. Klaus ergue o copo ao lado de Pereira e os dois bebem sem palavras, olhando para o horizonte, onde as montanhas ainda guardam neve nas cumeeiras. O jovem alemão que chorou no primeiro dia abraça um pracinha de Recife que não entende alemão e os dois ficam assim por um momento longo, sem nenhum constrangimento. Klaus vê essa cena e escreve no diário apenas uma frase, que vai copiar para a carta à irmã na semana seguinte. Conheci o inimigo e descobri que ele era gente, e isso é o que mais pesa. Ele ainda não sabe que essa frase vai circular em reuniões de veteranos na Baviera por 40 anos. Na primeira semana após a rendição, o campo começa a preparar documentação para a repatriação. Pereira chama Klaus para ajudar na organização dos arquivos, confiando a ele caixas com fichas de todos os prisioneiros do setor brasileiro. Klaus trabalha por 2 dias seguidos, catalogando com precisão que impressiona os pracinhas e encontra na caixa do fundo uma ficha com o nome de um soldado da sua própria companhia, dado como desaparecido em combate desde fevereiro. O soldado está vivo, num hospital de campanha em Bolonha, com perna amputada, mas recuperando. Klaus para o trabalho, encontra Pereira no corredor e a voz treme pela primeira vez quando diz o nome do companheiro. Pereira telefona para Bolonha em 20 minutos, confirma a informação e aciona o comando para a autorização formal de visita supervisionada. Protocolo que leva 48 horas, mas que Pereira agiliza pessoalmente junto ao oficial superior. Klaus não entende por que um pracinha faz isso por um prisioneiro inimigo, e Pereira encolhe os ombros. Porque você pediu e era a coisa certa.
Essa resposta simples vai aparecer em cartas, diários e depoimentos alemães por décadas. O general Mascarenhas visita o campo em inspeção surpresa na segunda semana de maio, chegando num jipe empoeirado com apenas um ajudante. Os prisioneiros formam fileiras sem dramatismo, e Mascarenhas caminha pela fila devagar, fazendo perguntas em português que Pereira traduz em italiano truncado. Quando chega diante de Klaus, o general olha direto nos olhos e pergunta se o tratamento está adequado. Klaus, que passou 4 anos respondendo perguntas de superior com medo de punição, responde a verdade. Melhor do que esperávamos, Herr General. Mascarenhas assente. Diz que pracinhas têm ordem de tratar prisioneiro como trataria um irmão capturado, porque a guerra acaba, mas a memória não. Klaus ouve a frase traduzida e engole em seco, porque é exatamente o oposto do que aprendeu em anos de serviço. O general segue a inspeção e Klaus fica parado por 1 segundo a mais do protocolo, processando algo que vai reformular tudo o que pensava sobre inimigo. Ele acha que esse campo é exceção, um acidente de humanidade numa guerra de brutalidade. Ainda não sabe que é exatamente o contrário. Klaus Werner desembarca em Hamburgo em setembro de 1945 com uma mochila rota, a carta da irmã dobrada no bolso do peito e o diário encadernado em couro escondido no forro. A cidade ainda cheira a concreto pulverizado e madeira queimada, ruas abertas como feridas, onde havia quarteirões inteiros antes da guerra. A irmã espera na estação com um casaco emprestado e olhos fundos de quem passou anos contando dias. E o abraço dos dois dura tanto que o guarda da plataforma desvia o olhar por respeito. Klaus entra na padaria reconstruída com tijolos de escombros, toca as paredes com as pontas dos dedos como quem verifica se é real e senta na mesma cadeira onde o pai ensinava tabuada numa tarde de 1928, quando Klaus tinha 5 anos e ainda achava que guerra era coisa de livro. A guerra acabou no mapa, mas dentro de Klaus algo ainda processa, ainda digere, ainda tenta organizar o que viu em Módena numa prateleira que faça sentido. No primeiro inverno de volta, Klaus retoma os 2 anos interrompidos de engenharia civil na Universidade de Hamburgo, sentando entre jovens que não foram à guerra por idade ou sorte. Ele não fala sobre Itália nas primeiras semanas. Guarda tudo como quem segura a água nas mãos, sabendo que vai vazar, mas não querendo apressar. Num seminário sobre reconstrução urbana em fevereiro de 46, o professor pergunta se alguém tem experiência prática com pontes danificadas, e Klaus levanta a mão e conta sobre a ponte no Vale do Taro, construída em 3 dias com pracinhas cantando. O professor pede detalhes técnicos e Klaus fornece todos, mas o detalhe que fica na sala é o dos brasileiros cantando enquanto carregavam pedras. Um colega pergunta depois: eles faziam isso para não pensar no perigo? Klaus responde que não, que era simplesmente como eles existiam no mundo. Essa diferença pequena ocupa a cabeça do colega por dias. Klaus forma-se em 51, abre escritório de engenharia em Hamburgo com um sócio e começa uma vida ordenada de projetos, plantas e clientes que nada tem a ver com guerra. Mas em toda reunião anual da Associação de Veteranos da 148 Divisão, que começa em 53 numa cervejaria em Munique, ele conta pelo menos uma história dos pracinhas. Os outros veteranos têm histórias de americanos, de ingleses, de russos. As histórias de Klaus são diferentes, porque não terminam com brutalidade ou indiferença. Terminam com café com canela e carta entregue pessoalmente por um cabo de Curitiba. Em 56, um veterano chamado Horst confirma cada detalhe de Klaus com acréscimos próprios. O pracinha que deu sapatos para prisioneiro descalço, o médico que operou o alemão antes de atender fila de americanos feridos porque o alemão sangrava mais rápido. O grupo começa a chamar essas histórias de as memórias brasileiras, como se formassem categoria própria que não cabe junto com o resto. Em 62, Klaus recebe carta de Pereira vinda do Rio de Janeiro, escrita em italiano com dicionário claramente consultado a cada linha. Pereira abriu uma pequena ferragem em Niterói, casou com professora de matemática, tem 2 filhos com nomes difíceis para Klaus pronunciar. Klaus responde em alemão com tradução em italiano do lado, levando 3 semanas para escrever, porque toda vez que começa, fica preso numa memória nova que precisa contar.
A correspondência entre os dois se estende por anos, trocando cartas 2 vezes por ano, Natal e aniversário de 8 de maio. A irmã de Klaus lê as cartas com curiosidade e uma vez pergunta: "Você gosta mais desse brasileiro do que de alguns amigos alemães?" Klaus pensa por um momento e responde que sim, porque Pereira o tratou como gente num momento em que ele não tinha certeza se ainda era. Cobra, nesse mesmo ano, está reformado em Copacabana sem saber que seu nome aparece nessas cartas trocadas no outro lado do oceano. Na reunião de veteranos de 68 em Munique, o grupo decide compilar depoimentos escritos sobre a campanha italiana para arquivo histórico privado. 37 veteranos contribuem com relatos, e os editores notam que 15 deles mencionam os pracinhas espontaneamente, sem que a pergunta fosse feita. Os relatos convergem em 3 pontos que se repetem como refrão. Os brasileiros tratavam prisioneiro com nome, os brasileiros trabalhavam juntos sem vigilância armada, e os brasileiros nunca pareciam odiar. Um veterano escreve que a única vez que chorou durante a guerra foi quando um pracinha rezou em português sobre o corpo de um soldado alemão morto antes que houvesse tempo de sepultura adequada. O compilador escreve na introdução que as memórias brasileiras formam um capítulo à parte e que esse capítulo merece ser estudado por quem quiser entender o que separa conflito de carnificina. O arquivo fica guardado em caixa de madeira na cave de Horst, em Munique, consultado por pesquisadores décadas depois. Em 78, um jornalista brasileiro chamado Fonseca viaja à Alemanha pesquisando matérias sobre veteranos que tiveram contato com a FEB e encontra Klaus através de carta de apresentação de Pereira. Os dois se encontram na padaria da irmã, agora gerida pela sobrinha, e Klaus fala por 4 horas seguidas sem que Fonseca precise fazer mais de 3 perguntas. Klaus puxa o diário encadernado em couro, aberto na mesma página de barbante vermelho, e lê trechos em alemão que a sobrinha traduz com voz baixa, como quem narra algo sagrado. Fonseca publica a matéria em março de 79 no Jornal do Brasil, com um título que pergunta por que veteranos alemães ainda lembram os pracinhas com reverência 30 anos depois. A matéria chega às mãos de Pereira numa tarde de domingo em Niterói, e ele liga para Klaus naquela mesma tarde, primeira ligação telefônica entre os dois em 17 anos de correspondência. Os dois ficam em silêncio por um momento antes de falar, como se o telefone fosse pequeno demais para conter o que tem a dizer. Na reunião de veteranos de 1983, Klaus completa 78 anos, e o grupo decide gravar depoimentos em vídeo para preservar memória antes que o tempo faça seu trabalho inevitável. Klaus fala por 1 hora e 40 minutos, e o trecho mais citado é quando descreve o momento em que Pereira entregou a carta no campo de Módena. Um homem pode passar a vida inteira sem entender o que é dignidade, e então um estranho de outro continente te ensina em 30 segundos. Klaus morre em Hamburgo em 1987, com o diário em couro e a carta da irmã dobrada dentro, conforme instrução deixada à sobrinha. Pereira recebe o telegrama em Niterói 3 dias depois e vai à missa da paróquia local acender uma vela, sozinho, numa terça-feira de manhã sem avisar ninguém. Cobra está nesse momento em Copacabana, olhando o mar com café na mão, sem imaginar que do outro lado do oceano, um diário com seu nome nas margens acaba de ser enterrado, e que 42 anos de memória alemã foram construídos sobre um único encontro numa tarde de abril no Vale do Taro. Os pracinhas não venceram apenas batalhas em solo italiano, venceram o julgamento de quem os enfrentou, e isso é vitória que nenhum relatório militar consegue medir. Klaus Werner passou 42 anos carregando um diário com o nome de um tenente brasileiro nas margens, não por obrigação, mas porque aquele encontro em Coléquio lhe devolveu algo que a guerra havia roubado. A certeza de que gente continua sendo gente mesmo quando o mundo manda esquecer isso. A FEB entrou na Segunda Guerra como improvável, saiu como lenda e ficou na memória alemã como prova de que a forma como você trata o inimigo derrotado diz mais sobre quem você é do que qualquer batalha vencida. Esses homens simples, com mochilas de rapadura e cantis mornos, ensinaram dignidade a soldados de um dos exércitos mais disciplinados da história, e esse legado atravessa décadas sem precisar de monumento. Se você chegou até aqui,
já sabe que a história da FEB é muito maior do que os livros escolares contam. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho para não perder nenhum episódio e compartilhe esse vídeo para que a memória dos pracinhas chegue a quem ainda não conhece. No comentário fixado aqui embaixo, você encontra nosso conteúdo escrito completo sobre a FEB. Textos, detalhes e histórias que não cabem nem em vídeo de 30 minutos. Comente sua cidade e seu país. Queremos saber de onde o Brasil e o mundo estão assistindo à história dos seus próprios heróis.